Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho matemática. Vamos falar um pouquinho sobre multiplicação, tá? Multiplicação na adição de quantidades iguais. Quando falamos em adição, falamos de somar, de juntar, né? Neste caso aqui, falaremos de juntar quantidades iguais. Então, vamos ver aqui esse probleminha. Para montar uma biblioteca, organizei os livros por assunto em várias pilhas. Observe. Então, eu tenho aqui, né, minhas pilhas de livros organizadas, né? Vocês podem observar e vamos responder essas perguntinhas aqui. Há quantas pilhas de livros? Vamos contar? Ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho 4 pilhas de livros. Quantos livros em cada pilha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 livros em cada pilha. Qual o total de livros? Bom, se eu fosse resolver isso pela adição, eu faria dessa seguinte forma. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Concordam comigo? Ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Não é verdade? Eu não tenho 4 pilhas. Cada pilha não tem 5 livros. Então, aqui eu tenho 4 pilhas com 5 livros. E somaria. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Então, aqui eu tenho um total de 20 livros. Mas se eu fosse fazer pela multiplicação, né, que a multiplicação veio para facilitar um pouco, em vez de eu ficar somando parcela por parcela, né, eu posso fazer o seguinte: eu não tenho 4 pilhas, então eu tenho 4 pilhas. E eu tenho 5 livros em cada pilha, então vezes 5 livros, que daria um total de 20. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu não tenho aqui 4 pilhas com 5 livros cada. Eu simplifiquei. A multiplicação, ela vem para simplificar essa questão da adição. Eu peguei 4 pilhas vezes, né? Multipliquei, que o x é o sinalzinho de vezes, por 5 livros e achei que eu tenho 20 livros, ok? Isso daqui é uma multiplicação com adição de quantidades iguais. Continuando, vamos ver outro exemplo. Disposição retangular. Quando nós falamos de disposição retangular, é nesse sentido assim, retangular, retângulo, né? Todo mundo conhece, e a gente vai disponibilizar alguma coisa nesse retângulo. Nesse caso aqui são os docinhos que a mãe de Ana está preparando para sua festa de aniversário. Observe como os doces ficaram organizados. Então, vamos ver como que a mãe de Ana organizou os docinhos de Ana, né? Sua festinha. Ó, ela usou essa bandeja, essa caixinha, né? Nessa caixinha, nós vimos aqui que ela colocou dessa forma, né? Disponibilizou desse formato. E nós temos aqui o seguinte: nessa parte aqui eu tenho a coluna, ó, uma, duas, três. Então, eu tenho 3 colunas, certo? Então, são 3 colunas. E aqui eu tenho uma. Cadê meu mouse? Sumiu aqui, né? Tá um pouquinho lento, mas vamos lá. Uma, duas, 3. Aqui eu tenho 3 linhas, tá? Então, aqui, ó, aonde a setinha tá virada aqui é uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. E aqui a setinha, seguindo a setinha das linhas, eu tenho, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, preenchendo aqui, completando, né? Ó, são 3 colunas com 3 doces em cada uma. Concordam comigo? Eu tenho 3 colunas, ó, tenho 3 colunas aqui. E tem 3 docinhos em cada coluna, certo? E são 3 linhas com 3 docinhos também. Vamos conferir? Ó, tá um pouquinho lento, não tá tendo como eu mostrar o mouse. Ó, na coluna 1, 2, 3, na primeira coluna. Na segunda coluna, 1, 2, 3. Na terceira coluna, 1, 2,
3. E na linha eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 colunas com 3 docinhos e eu tenho 3 linhas com 3 docinhos cada uma. Se eu fosse contar isso daqui pela multiplicação, eu faria da seguinte forma. Eu tenho 3 vezes 3, que dá 9, certo? Então, eu tenho 3 linhas vezes 3 colunas, que vão dar 9 docinhos. Vamos ver se realmente tem 9 docinhos aqui? Vamos contar pelas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar pelas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, nós vimos aqui que nós temos 3 colunas com 3 docinhos cada, e nós vemos que tem 3 linhas com 3 docinhos cada, e que 3 vezes 3 é igual a 9, usando aqui. Também tem uma sugestão boa para a gente trabalhar isso aqui, aquelas revistinhas onde a gente faz colagem de adesivos, né? Ela também vem estruturada em coluna e linha, nós vamos colando os adesivos, né? E por ali também a gente consegue ter essa disposição retangular, usando também a multiplicação, a gente nós vamos chegar ao resultado de quantas figurinhas vão ter aquela página, certo? Posso mostrar para vocês depois também. Porque agora eu vou falar para vocês em combinar possibilidades. Para representar a turma do terceiro ano, será escolhida uma dupla de alunos, formada por um menino e uma menina. Veja os candidatos. Então, eu vou formar uma dupla, e essa dupla, para ser o representante da turma, tem que ser formado por uma menina e um menino. Então, vamos verificar aqui. Eu tenho o Pedro, eu tenho a Patrícia, eu tenho a Raquel, eu tenho a Alice, eu tenho o Lucas e eu tenho a Isadora. Como que eu vou organizar isso daqui? Tá, para saber todas as possibilidades de duplas, poderemos usar uma árvore de possibilidades. Observe. Então, nós vamos fazer uma árvore de possibilidades aqui. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o Pedro, tá? Que é um menino, porque a minha dupla não tem que ter um menino e uma menina. Então, eu vou pegar o Pedro e vou formar ele aqui. As possibilidades que eu posso formar essa dupla com o Pedro. Eu posso formar Pedro e Patrícia, Pedro e Raquel, Pedro e Alice ou Pedro e Isadora. Seria uma dupla. Uma dupla com Pedro e Patrícia, com Pedro e Raquel, com Pedro e Alice e com Pedro e Isadora. Só com Pedro e com a Patrícia, a Raquel, a Alice e a Isadora, eu consegui montar 4 duplas. Vocês concordam comigo que não poderia ser Pedro com a Patrícia, que poderia ser o Pedro com a Raquel, o Pedro com a Alice ou o Pedro com a Isadora, né? Ok? Mas nós podemos também pegar o Lucas, né? E o Lucas eu poderia também montar uma dupla com a Patrícia, com a Raquel, com a Alice e com a Isadora. Vocês não concordam, né? Eu posso formar aí aqui então com o Pedro 4 duplas. E com o Lucas também 4 duplas. Vocês concordam comigo que poderia ser isso aqui? Essa dupla de representante poderia ser dessa forma? Então, aqui nós temos as possibilidades, tá? Com o Pedro, se eu formei 4 e com a Alice eu formei 4 também, então vocês concordam comigo que nessa turma eu poderia ter 8 grupos, 8 duplas? Eu poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia, nessa turma do terceiro ano, com essas crianças, eu poderia montar 8 duplas. Um menino e uma menina, tá? Poderia ser a dupla Pedro e Patrícia, Pedro e Raquel, Pedro e Alice ou Pedro e Isadora. Daria 4. Ou eu posso montar ainda Lucas e Patrícia, poderia ser os representantes Lucas e Raquel, Lucas e Alice ou Lucas e Isadora. Então, vocês concordam comigo, tá? Continuando aqui, que eu poderia montar 8 duplas. Por quê? Quantos meninos são candidatos? Eu tenho 2 meninos, o Pedro e o Lucas. E quantas meninas? Eu tenho 4, que é a Raquel, a Patrícia, a Alice e a Isadora. E formando a árvore de possibilidades, eu vi que eu posso montar 8 duplas. Vocês concordam? Nós não vimos lá? Que eu posso montar Pedro com a Patrícia, Pedro com a Alice, Pedro com a Isadora, Pedro com a Raquel,
Ou Lucas com a Patrícia, Lucas com a Raquel, Lucas com a Alice ou Lucas com a Isadora. Então, eu formei 8 duplas. Para simplificar, eu poderia ter feito o seguinte: se eu tenho 2 meninos e 4 meninas, se eu multiplicar 2 vezes 8, eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 8. Então, eu teria 8, ou 4 meninas com 2 meninos, eu teria também 8 duplas. Ok? Isso é também a árvore da possibilidade, né? Que é combinatório. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês duas estratégias para resolver uma multiplicação. Nós podemos fazer desenhando. Ó, eu peguei aqui 2 vezes 6. Eu posso fazer 2 círculos e colocar 6 coraçõezinhos aqui e 6 coraçõezinhos aqui, que eu vou achar um resultado de 12 coraçõezinhos. Então, eu sei que 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, 12, ok? Eu posso fazer também usando a malha quadriculada. Nossa, excelente! É a melhor forma para a gente estar visualizando também, assim como o desenho. Por exemplo, eu tenho aqui 2 vezes 7. Eu tenho a minha malha quadriculada. Quando nós falamos de malha quadriculada, estamos referindo a um papel que tem esse tanto de quadradinho aqui, tá? Isso é uma malha quadriculada, que tem esses quadradinhos. E eu quero fazer 2 vezes 7. 2 vezes o número 7, tá? Gente, multiplicação é 2 vezes aquele determinado número. 2 vezes ou 3 vezes, né? Depende da colocação que está aí. Mas é a quantidade de vezes que eu vou fazer um determinado número. Então, vamos ver aqui. Eu quero saber 2 vezes 7. Então, vocês concordam comigo que eu vou ter que usar duas linhas, né? Eu vou usar duas linhas e cada uma vai ter 7. Então, vamos ver aqui na primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu colori 7 quadradinhos na primeira linha, mas eu quero 2. Eu quero 2 vezes 7. Então, eu vou para a segunda linha e vou colorir também 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz aqui na malha quadriculada 2 vezes 7. Eu usei duas linhas e colori 7 quadradinhos. Então, eu cheguei no resultado que 2 vezes 7 é igual a 14, tá? Então, mostrei para vocês duas estratégias aqui para resolver essa multiplicação. Sem contar também, né, gente, que nós vamos construir a tabuada. Falaremos também da tabuada que nos facilita no resultado, certo? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Beijinho no coração de vocês e tchau, tchau.